Olá, meus queridos irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, da paróquia de São José Operário, da cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, arquidiocese de Natal. E esse canal ele tem como intuito incentivar, motivar você católico a buscar mais o conhecimento das Escrituras e, consequentemente, viver melhor a fé católica. Então, neste dia, eu convido você a pegar a sua Bíblia para, junto desse texto que iremos meditar hoje, para que esse texto transforme as nossas vidas. E o texto que vamos meditar é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 23, versículos do 13 ao 22. Mas antes de iniciarmos, eu convido você a rezar comigo, a orar comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste dia a Tua palavra possa fecundar os nossos corações. E retire de nós toda a hipocrisia. E retire de nós todas aquelas condutas na qual nos impede de se aproximar de Ti. Em nome de Jesus. Vamos para o texto. Aqui a grande ideia do texto é que Jesus ele está advertindo os escribas e fariseus a respeito da hipocrisia. Que neste dia, meus queridos irmãos, Jesus ele também está advertindo a mim e a você sobre a hipocrisia. Agora vamos ao texto. Em primeiro lugar, o texto já inicia com uma expressão de advertência. O versículo 13 vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja, aqui de cara Jesus já vai chamar os fariseus e escribas de hipócritas. Agora precisamos entender. A passagem bíblica, ela vai dos versículos 13 ao 36. A liturgia ela não expõe toda a perícope. Mas nesse momento, a expressão ai de vós é repetido 7 vezes. Justamente para dar ênfase naquilo que Jesus está chamando a atenção. Agora, quem são os escribas? Os escribas no tempo de Jesus eram aquelas pessoas que estudavam e explicavam as Sagradas Escrituras. E aqui eu quero levar em consideração que as Escrituras aqui não é o cânon bíblico que temos hoje, os 73 livros das Sagradas Escrituras. Aqui é a Torá, a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Antiga Aliança, também chamado de Pentateuco. E aqui os escribas faziam esse tipo de ministério, vamos dizer assim, estudavam, explicavam as Sagradas Escrituras na sinagoga. E os fariseus era justamente um grupo religioso que observava essa lei de forma muito rigorosa. Então Jesus aqui está chamando a atenção deles justamente da hipocrisia. Agora, o que é hipocrisia? Quando a gente vai pegar o dicionário de língua portuguesa, vai nos dar uma definição de que é alguém que esconde seus reais sentimentos. Em outras palavras, é alguém fingido, é alguém falso. Meus queridos irmãos, como é difícil a humanidade entender essa realidade. Quantas pessoas hoje vivem na igreja, mas são fingidas, são falsas. E isso são sentimentos opostos àquilo que o Senhor nos propõe para viver. E é interessante que o texto continua. Por que bloqueais o reino dos céus diante dos homens? Pois vós mesmos não entrais, nem deixei entrar os que querem. Veja, Jesus aqui, ele é bem, vamos dizer assim, é bem sério na sua advertência. Porque imagine aí, você está na frente das pessoas, você se comporta de uma forma e quando as pessoas saem, você se comporta o oposto daquilo. Às vezes falando mal da pessoa pelas costas, às vezes difamando ela em outros ambientes. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma advertência séria para mim e para você. Isso aqui é uma advertência séria para os nossos pastores. Isso aqui é uma advertência séria para aqueles que vivem no seu ministério, aqueles que têm uma pastoral, aqueles que são líderes ou estão à frente de pessoas, que guiam pessoas ao anúncio do reino de Deus. E, consequentemente, pode ser aplicado em qualquer pessoa da humanidade.
Meu irmão, minha irmã, nós como católicos, como cristãos, não podemos ser hipócritas. Nós precisamos ser verdadeiros. E como é difícil a gente ver pessoas verdadeiras, pessoas de fato íntegras, que querem anunciar o evangelho com sua vida. Imagine a história dos santos. Os santos, eles lutaram contra a hipocrisia. Os santos, eles buscaram ser verdadeiros. E, acima de tudo, buscaram as virtudes necessárias para levar para o céu. E o texto continua várias vezes. Tanto que, no versículo 15, o texto vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Um prosélito aqui é um pagão que se converteu ao judaísmo. Ou seja, buscam alguém para que essa pessoa se converta, mas no final, Jesus ainda continua: mas quando conseguis conquistá-lo, vós a tornais 2 vezes mais digno da guiena do que vós. Veja, a guiena aqui é, na verdade, um vale que era localizado no sul de Jerusalém e era usado para sacrifícios humanos a um deus cananeu chamado Moloque. E também era o lugar onde era feito a queima no lixo da cidade. Veja, Jesus faz uma comparação desse local, desse vale, à condenação. Então a hipocrisia não nos leva ao céu. A falsidade, o fingimento, isso não é sentimento de católico, de cristãos. E nós precisamos combater isso. E de que forma nós combatemos isso? Com o testemunho de vida, com a nossa conversão, com a busca constante da santidade. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a não sermos hipócritas. E que nesse dia, a Santíssima Bem-aventurada e São José possa interceder por nós. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus conduza a tua vida, a tua família. E que, à luz da palavra de Deus, busquemos fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.